Glória a Deus. Senhor, fala conosco, fala conosco. Amém. Irmãos, o tema da palavra é o tema da nossa reunião. Fiel até o fim. Sabe, eu estava meditando sobre algumas coisas esses dias, né? Confesso que Deus tem trabalhado em algumas coisas dentro do meu coração, falado algumas coisas para mim. Às vezes eu tenho compartilhado com os discipuladores e tem testificado que realmente é da parte de Deus. Eu gostaria que todo mundo estivesse aqui dentro agora, tá? Então, assim, porque o ponto central de toda reunião é a ministração da palavra. Então, eu queria que todo mundo estivesse aqui agora, mesmo que tenha alguma função, pode deixar lá. Olha só, fiel até o fim. Então, eu fiquei meditando a respeito disso. E tem muito a ver com muitas coisas que eu já falei para você, né? Aqui antes de nós começarmos a ministrar. Fiel até o fim. Sabe, há quem diga que é muito difícil começar as coisas. Talvez você mesmo já tenha dito isso. Ah não, difícil é começar. Depois que você começa, o negócio vai. Eu mesmo já falei isso. E sabe, começar é difícil sim. Começar é difícil. Tem coisa que eu percebo isso. Às vezes é difícil começar. Quando começa parece que vai mesmo. Mas sabe de uma coisa? Mais difícil do que começar é permanecer. Permanecer é mais difícil. Permanecer fiel até o fim. É difícil, irmãos. Não é fácil não. Nesse aspecto, começar é mais fácil, né? Você sabe, o desafio não é a primeira vez que você lidera uma reunião de célula. O desafio é quando você já faz isso por 2 anos. O desafio não são as primeiras vezes. Não é quando você começa. O maior desafio para nós é permanecer. Vou dar alguns exemplos aqui. Permanecer na dieta. É fácil? Não, não é. Ah não, só hoje. Decaiu da graça. Só hoje, né? Só hoje, aí só hoje amanhã, depois. Percebe? É difícil. Permanecer é mais difícil. Na dieta, no livro. Começar livro não é difícil não, irmãos. Difícil é terminar, né? Eu fui fazer as contas, tinha 3 livros que eu tinha começado e um não terminado. Eu falei, não aceito. Olhei para o livro e falei assim, eu vou te vencer. Livros bons, mas é porque às vezes vai ficando um pouco maçante, né? Você já está ali dentro do assunto. Mas sabe, difícil é terminar. Na dieta, no livro, no relacionamento. Sabe, casamento. Graças a Deus eu não tenho esse problema. Mas difícil é permanecer casado. Sabia? É muita graça de Deus. Por causa do outro, não, por causa de você. Muitas vezes por causa de você mesmo. Dos seus desafios. Como eu disse, graças a Deus não tem esse problema. Mas sabe, é preciso ter uma disposição de permanecer. É preciso ter uma decisão de permanecer. Por que muitos casamentos acabam? Porque a disposição de permanecer acabou também. Porque algo mudou dentro do coração. Porque a decisão de permanecer acabou. Né? Por que talvez aquilo que você fazia antes com tanta energia, com tanta disposição, agora você já não sabe mais se é isso que você quer? Porque em algum momento o seu coração perdeu o combustível, perdeu aquilo que te dava energia. Talvez eu estou colocando da maneira errada. Aquilo que te dá energia é o seu coração. Mas talvez em algum momento você permitiu que seu coração se distanciasse daquilo. E agora você não tem energia mais. É assim no casamento, é assim no relacionamento. E é assim na liderança. É assim na liderança. Começar a liderar não é difícil. Difícil é permanecer, irmãos. Eu falo isso quando eu vou levantar alguém. É um negócio assim, é uma decisão importante que você tomou. Quando você decidiu falar sim para o chamado de Deus para a sua vida. Por quê? Porque não tem prazo de validade.
Eu nunca levanto um líder ou reconheço um líder que Deus levantou pensando assim, isso aqui vai durar 3 anos, 2 anos, 1 mês. Não. Até mesmo porque se você já teve experiência de liderar e parar de liderar um tempo, você sabe que o negócio é ruim, porque está dentro de você. Você chega numa reunião, você quer falar, você quer liderar, você fica vendo as coisas e fala, nossa, se fosse eu, talvez faria dessa maneira, porque, nossa, era tão bom, dava certo, e Deus movia, né? Porque está dentro de você. Mas você percebe, é um negócio que não tem validade. Você começou a liderar para mim, amigo, você entrou nessa e até o fim. Até o fim de quê, pastor? Eu espero que dá vida. Eu espero, né? Liderando ou discipulando, não sei, mas você percebe, não tem prazo de validade. Pastor, agora complicou, porque eu não estou muito motivado, eu estou nessa pro resto da vida. Eu espero que sim. Por quê? Porque Deus te colocou numa posição de maturidade. E uma vez agora, maturidade, não tem como você perder maturidade, você só adquire. Entendeu? Mas permanecer é difícil. Permanecer com o coração guardado. Permanecer na palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Você está aqui, irmãos, é porque Deus liberou uma palavra na sua vida. Porque um dia Deus fez uma luz acender dentro de você, no seu coração, na sua vida. Porque um dia Deus fez você se ver liderando. Deus fez você, né, Ele mostrou para você a maneira que Ele te via, como um líder de célula, como um homem ou mulher de Deus, como ministro da parte de Deus, falando ao coração dos irmãos, ministrando vida, talvez orando por enfermos, sabe, ministrando nos encontros, fazendo as suas reuniões. É porque Deus permitiu que você visse a maneira como Ele te vê. Um dia algo acendeu na sua vida. Olha o que diz Timóteo, 2 Timóteo 4, do 7 e 8. Pode projetar, por favor. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Uau! Que declaração de Paulo aqui. Que declaração de Paulo aqui para Timóteo, não é esse versículo não, varão. 2 Timóteo 4, 7 e 8. É porque não tem retorno lá, ele não ouviu. Olha só, já pensou? Você chegar no final da sua vida, você falar assim, estou feliz porque eu combati o bom combate, guardei a fé. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu cumpri o propósito de Deus na minha vida. Uau, isso é poderoso, irmãos. Nós chegarmos no fim dos nossos dias, né? Ou quando o Senhor Jesus voltar, você ter aquela coisa assim, uau, graças a Deus, eu cumpri aquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu comecei, eu permaneci, eu concluí. Isso é de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nós. A coroa, a recompensa, está guardada para quem completa a carreira, para quem guarda a fé. É esse que recebe a coroa. A recompensa é para esse. É preciso ter um temor nos nossos corações, carregado de humildade, para se render aos pés do Senhor e dizer, Pai, me sustenta, me dê a graça de ser fiel até o fim, guarda o meu coração. Essa é a vontade de Deus para nós, irmãos. Essa é a vontade de Deus para nós. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Permanece. É isso que a Bíblia está dizendo. Guarda o seu coração e permanece. Permanece na direção. Permanece olhando para o lugar certo. Permanece olhando para o Senhor, olhando para a palavra, olhando para o lugar que Deus te estabeleceu. Não desvia o seu pé nem para a direita nem para a esquerda. Fica, porque Deus te estabeleceu. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que Deus tem para nós. Para que no final, assim como Paulo, você possa dizer, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está preparada. Essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Sabe, todas as vezes que alguém se perde,
que abandona, desiste, é porque o coração se perdeu primeiro. É de dentro para fora. Todas as vezes que alguém se perde, desiste do propósito, da liderança, é porque o coração se perdeu primeiro. Por isso a Bíblia está dizendo, sobre tudo, sobre todas as coisas. A Bíblia poderia dizer, guarda, né, antes de falar para guardar os olhos, para guardar os pés, para não desviar, para não olhar, para não fazer, a Bíblia falou, guarda o coração, porque lá é a fonte. Lá é a fonte. Se a fonte for suja, todo o resto vai ser sujo. Tudo que olhar, tudo que fazer, por onde andar, vai ser sujo também. Então guarda o coração, porque lá é a fonte. Então eu posso dizer para você, nós precisamos permanecer, mas assim, antes, na verdade, de permanecer em qualquer coisa, permanecer com o seu coração correto, com o seu coração guardado no Senhor. Sabe, muitas vezes nós criamos um preconceito a respeito de alguns personagens da Bíblia. Estava comentando isso com os discipuladores. Mas nós precisamos ver a história por completo. Então, quando eu falo para você, Pedro, personagem da Bíblia, Pedro, logo o que você lembra? Negou Jesus, começou a afundar, andou sobre as águas, mas começou a afundar, né? Mas ele andou sobre as águas. Você percebe, a gente tem uma tendência às vezes de pegar a característica ruim das pessoas e enfatizar. Nós fazemos isso na Bíblia também. Moisés, Moisés. Ah, pastor, Moisés não entrou na terra prometida. Não seja como Moisés, que viu a promessa, mas não usufruiu dela. Já viu alguma frase assim? Está errado não, está certo. Errado não está. Mas sabe de uma coisa? Espera aí, tudo bem, é verdade. Mas ele libertou o povo. Foi usado por Deus, libertou o povo. Conduziu o povo pelo deserto. Organizou o povo. Não é para qualquer um não. Entregou as leis. Viu o Senhor passar quando estava na fenda da rocha. Quando ele desceu lá do Monte Sinai, né, onde Deus escreveu as leis lá com o próprio dedo, ele com as tábuas da lei na mão, o rosto dele resplandecia, de maneira que o pessoal teve que colocar um véu, porque eles não conseguiam olhar para a face dele. Não, pastor, não entrou na terra prometida. Percebe, irmão? Não seja muito rápido para julgar as pessoas. Eu aprendi isso com o pastor Marcos da Cruz. Eu procuro ser assim. Não ser muito rápido para julgar a situação, as pessoas, a circunstância, a liderança, os discípulos, né? Não estou dizendo que eu não erro não, mas eu procuro saber primeiro. Não seja rápido. Isso vai guardar você. Isso vai guardar você. Ah, mas eu não sei. Se você não sabe, então não queira achar nada. Se você não sabe, procure saber. Isso é de Deus para você. E Saul, que é quem eu quero falar. Às vezes as pessoas já falam assim, Saul, pastor, aquele abençoadinho, né? Aquele abençoado. Aquele lá não tinha um coração para Deus, não, pastor, homem ruim, duro. Né? Ali não peitou Golias, né? Isso tudo é verdade, mas eu quero mostrar para você, pela graça de Deus, que Saul começou muito bem. Saul começou bem. Às vezes a gente pensa, talvez na sua cabeça, Saul não, pastor, Saul não é um personagem legal da Bíblia, não, mas ele começou bem, irmãos. Quando, por uma jesucidência, Saul encontra com o profeta Samuel, e ali ele é ungido rei de Israel. Samuel fala para ele, você vai sair daqui, você vai passar na praça, e lá você vai ver uns profetas da parte de Deus. E quando você vê os profetas, o Espírito de Deus vai vir sobre você, e aí você faz o que a ocasião te pede, e profetizarás. Mais ou menos isso é a história. Mais ou menos não, é isso, só que não está exposta dessa maneira. E o que acontece? Exatamente o que Samuel disse. Saul sai lá da casa de Samuel, e aí passa na praça, vê os profetas, o Espírito do Senhor se apossará de ti, Samuel falou para ele, 1 Samuel 10:6, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem, quando esses sinais te sucederem, faz o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. E foi isso que aconteceu. Ele saiu de lá e foi
não vou falar cheio, porque naquela ocasião o Espírito não enchia, mas ele estava ali envolto pela presença, pela glória do Espírito Santo de Deus, de maneira que ele profetizou. Deixa eu falar uma coisa para você. Na verdade eu posso dizer, porque essa palavra se apossará é como possuir mesmo. Porque naquela ocasião, quando alguém profetizava, ele profetizava exatamente aquilo que Deus havia falado. Hoje não. Hoje Deus fala algo no seu coração, no seu espírito. Alguns falam assim: varão, eis que te digo. Leia a Bíblia que Deus fala contigo. E alguns falam assim: mano, Deus está falando para mim, você precisa ler mais a Bíblia, querido. Percebe? É a mesma coisa, mas cada um coloca o seu temperinho. Mas naquela ocasião não, os profetas falavam até as vírgulas daquilo que Deus falava, e muitas vezes Deus mesmo falava através deles. Era um gravador. Então o Espírito se apossou dele e ele profetizou. Foi um negócio sobrenatural, extraordinário, não era para qualquer um, era para poucos. Ele começou sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Mas aqui já nos mostra algo interessante. Nós precisamos aprender a fazer o que a ocasião nos pede. Precisamos dar uma resposta no nível da situação. Mas não podemos esquecer que isso deve ser na dimensão espiritual. Vou mostrar por quê. Porque mais tarde, Saul fez o que a ocasião pediu, mas de maneira carnal. Ou seja, quando eu falo que você precisa se posicionar, não é simplesmente você brigar com seus discípulos e mandar eles vir para o culto, não. É você se posicionar em Deus. Você falar: Senhor, eu sou o líder dessa célula, o Senhor me estabeleceu. Eu vou orar e eu creio que essas barreiras que impedem meus discípulos de vir para a célula, elas vão cair. E quando eu falar, eles vão me ouvir. Eu vou ser boca de Deus. Eles vão ter ouvidos para me ouvir. E eu nem sei falar direito, mas eu também vou ter palavras para falar. Percebe? Isso é fazer o que a ocasião pede. Os discípulos não estão vindo. O anfitrião fechou as portas, pastor. O que eu posso fazer? Vou para casa assistir Netflix. Não é isso que a ocasião pede, querido. A ocasião pede, então faz na calçada dele. Para ele ouvir lá dentro, ser tocado por Deus. Não sei, mas você percebe? Um posicionamento da parte de Deus. Algo que é de Deus. 1 Samuel 10, 27. Olha a postura que Saul teve no começo. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E os desprezaram e não lhe trouxeram presentes, quando souberam que ele seria o rei. Porém Saul se fez de surdo. Isso é o que a ocasião pedia. Deus me levantou, o povo está falando, eu vou me fazer de surdo. Percebe? Ele agiu de maneira espiritual. Talvez se nessa ocasião ele fosse carnal, ele falaria assim: o que vocês estão falando aí? Deus falou que você vai ser rei? Eu que vou ser o rei. Deus já falou, está comigo a bola. Está ligado? Não, ele não fez isso. Ele falou, não vou nem dar ouvido, porque foi Deus que falou, então Deus vai cumprir. Percebe? Ele começou muito bem. 1 Samuel 11, 6. Em uma das batalhas, olha o que aconteceu. Das batalhas de Saul. E o Espírito de Deus se apossou de Saul. De novo. Quando ouviu essas palavras, e acendeu-se sobre modo a sua ira. O Espírito de Deus se apossou para ele ficar irado. Com a situação. Indignado. Incomodado. Sabe, irmãos, eu quero declarar, profetizar na sua vida. Claro que você me entende, o Espírito de Deus já mora dentro de você, mas que nesses dias você vai ser cheio de uma santa indignação com essa situação. Você começa falando amém, é um bom começo. Você vai ser tomado por isso, na sua célula. Sabe, irmãos, eu preciso falar, né? As células têm se multiplicado. Começa a declarar que a próxima vai ser a sua. Tem células que estavam prestes a multiplicar. Começou a pandemia, o povo sumiu, ficou desanimado, aquela coisa. Se posiciona em Deus. Fala: não, Senhor, eu não aceito. O Senhor tem isso para a minha vida, o Senhor tem isso para a minha célula. As pessoas estão aí, elas precisam ouvir do Evangelho. Elas precisam ser salvas. É isso que Deus espera de nós. Permanecer na palavra, permanecer na promessa, permanecer naquilo que Deus te deu, permanecer na posição que Ele te colocou. Por que, pastor, que eu preciso permanecer? Porque é de Deus para você. Saul começou bem, cheio do Espírito Santo de Deus, profetizando, mas infelizmente ele acabou muito mal.
1 Samuel 16, 14. Eu estou seguindo assim por causa do tempo, então vai acompanhando aí. 1 Samuel 16, 14. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Não vou entrar em méritos teológicos não. Mas olha só, a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu de sobre o Saul e deu lugar a um espírito maligno. Algo aconteceu nesse inteirinho, nesse meio tempo, que fez com que Saul se perdesse. E o seu fim, na verdade, ele foi terrível. Olha o que diz 1 Samuel 31, a partir do versículo 1. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel. E tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me transpassem, e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Esse foi o fim de Saul. O homem que havia começado cheio do Espírito de Deus, e agora havia dado lugar para um espírito maligno, e esse foi o seu fim. Essa foi a sua trágica morte no campo de batalha. Mas algo aconteceu nesse inteirinho, irmãos. Algo aconteceu que fez com que Saul se perdesse. Algo aconteceu. É isso que nós precisamos ter cuidado. É isso que nós precisamos ter cuidado. É nesse ponto que precisa estar a sua atenção. 1 Samuel 13, versículo 8. Algo aconteceu. Talvez eu vou contar a história por causa do tempo. Então, Saul estava posicionado para uma batalha contra os filisteus. Se eu não me engano, em Gilboa, uma cidade. E ele estava ali preparado para a guerra. Mas o que aconteceu? Samuel havia falado para ele: sobe, se prepara e espera 7 dias, que eu vou chegar lá, e aí eu vou sacrificar o Senhor, e depois você vai para a guerra. Eu vou ouvir da parte de Deus, e aí você vai guerrear. Mas olha o que diz a Bíblia: o povo se foi espalhando dali. Achei. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mas acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim ao Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou, porquanto não permaneceu na palavra que Deus te deu, Deus vai colocar outro no seu lugar. É isso que a Bíblia está dizendo, porque a obra não vai parar, irmãos. Ninguém é insubstituível. Pastor, é um tom de ameaça? De maneira alguma. Eu me coloco dentro com todo temor. Eu não sou. Eu só estou aqui porque Deus me estabeleceu e por causa do propósito dEle. Mas quando nós abrimos mão daquilo que Deus nos deu, Deus não pode permitir por causa da obra. Foi isso que aconteceu. Deixa eu falar para você: Saul não entendeu a gravidade do problema. Não converse, por favor. Saul não entendeu a gravidade do problema. Ele não entendeu. Ele sacrificou. Só o sacerdote poderia fazer isso. Na ocasião, Samuel. Só ele poderia fazer isso. Mas ele pensou de si mesmo além do que convém. Eu posso, eu sei como é que faz. Eu sou o rei, não sou?
Essa é a ideia da atitude de Saul. Eu sou o rei e movido pelas circunstâncias. O que ele fez? O que a ocasião pediu. Pastor, mas Samuel não tinha falado para ele? Faz o que a ocasião te pede, mas não na carne, querido. Percebe? Nós precisamos nos posicionar de acordo com o que a ocasião pedir. Pastor, o meu posicionamento agora então eu vou me isolar dentro de casa, porque a ocasião está pedindo quarentena. Não seja espiritual, perceba o ataque do maligno, se posicione em fé, ore, chame a sua célula, convoque os irmãos, né? Ora pela sua célula, se posicione, leia a palavra, faça um devocional, se posiciona, faz o que a ocasião te pede, mas não na carne. Porque quando ele fez o que a ocasião pediu na carne, ele perdeu o reino. E deixa eu mostrar algo para você. Samuel disse: agora teria Deus confirmado o seu reino para sempre. Sabe o que significa isso? Lembra lá quando Jesus vai entrar em Jericó? E aí está lá o cego de Jericó, que tem até uma música do David Killa, que fala: filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe? Quer dizer que se Saul tivesse respondido certo, não seria o filho de Davi, seria filho de Saul, tem compaixão de mim. Você percebe o que Saul perdeu? Perdeu a glória de ter o reino estabelecido para sempre através de Jesus. Perdeu a glória de ser alguém que seria, não sei se essa é a palavra correta, alguém pode me ajudar, o progenitor, é isso, né? Do Messias. Meu Deus, olha o que ele perdeu, irmão. Presta atenção. Meu Deus, o Espírito Santo está falando com a gente. Olha aqui para mim. Você não sabe o que você pode perder por desistir. Você não sabe. Aonde Deus pode te levar, você não sabe. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. Mas você não vai saber se você ficar no meio do caminho. Nós precisamos nos posicionar nesse tempo. Saul andou pelo caminho da justiça própria, do ego. Ele não pôde esperar, afinal de contas, ele é o rei. Quem é Samuel para me deixar esperando? Ele mesmo poderia sacrificar, afinal de contas, ele é o rei. Ele é o suprassumo. Afinal de contas, o que seria de Israel sem ele? Ele é o rei. Ele é o líder dos últimos dias. Se eu sair daqui, essa célula fecha. Saul. Saul. Ele é o melhor líder, o mais sábio, o mais entendido da Bíblia, o que tem as melhores ideias. O que seria desse discipulado sem ele? Uma célula fecharia. Está pegando boi para o pastor tendo um líder como eu. Olá, Saul. É assim. É assim que Saul se comporta. Então, 1 Samuel 15:30, olha o posicionamento de Saul ao ser repreendido por Samuel. Pequei. Você pensou, arrependeu nada, oportunista. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Ele ainda queria a honra, queria só o título. Está preocupado com o título, mas perdeu a percepção de que quem levanta e estabelece é Deus. Por isso ele pode dizer: como Samuel não apareceu, nunca visitou minha célula, esqueceu do meu aniversário. Ele se magoa com facilidade e se vê no direito de tentar assumir um lugar que não foi Deus que estabeleceu. Prazer, esse é Saul. Agora, todos nós em algum momento somos tentados a ser Saul. Mas o que faz de você não cair no erro de Saul é não cair na justiça própria. É perceber que você mesmo não é nada. Que você só é o rei porque foi Deus que te constituiu. Que você só tem esse privilégio de liderar porque é Deus que te colocou lá. Porque é Deus que te capacita. E que é um grande prazer, uma grande honra poder gastar os seus dias com a coisa mais importante dessa terra, que é a igreja. Pode falar amém, que está autorizado. É isso que nos guarda. Estou indo para o final. Como por exemplo Golias. O que Saul fez? Ele sabe, tem uma coisa aqui interessante a respeito de Saul. Olha só, Felipe.
Entra no raciocínio aqui comigo. A posição que Deus não deu para ele, ele queria fazer o que quiser. Não, eu posso também, eu sou o rei, eu posso sacrificar. Mas a posição que Deus deu para ele, ele abriu mão quando ele permitiu que Golias confrontasse o povo dele e outro fosse batalhar a guerra que era dele. Olha que loucura. Sabe o que é isso? Isso é ingratidão, irmãos. Isso é ingratidão. Aqui onde Deus te colocou não está bom, mas onde o outro está é bom demais. Por favor. Esse é o caminho de Saul. Esse é o coração de Saul. Que o Espírito de Deus enche o nosso coração de gratidão. Eu falo para você, diante de Deus, o Senhor é minha testemunha, irmãos. Eu não falo isso da boca para fora. Eu não mereço ser pastor de vocês. Eu não mereço. Eu falo isso com o meu coração, com temor no meu coração. Eu tinha tudo para ser nada. Não que eu seja alguma coisa, você me entende. Você está entendendo? É esse paradigma da graça, né? Deus me estabeleceu, então por um lado eu sou autoridade, por outro lado eu não sou nada. Eu tinha tudo, irmão, para dar tudo errado. É muita graça de Deus eu estar aqui plantado nesse lugar. E para você também é muita graça. Não se iluda não de falar assim, é mesmo, muita graça para você, hein? Que bom que você sabe disso. Mas para você também. Para você também. Por que você é melhor do que a prostituta? Só por causa da graça de Deus. Não é que você é melhor, entendeu? Eu coloquei errado. O que separa? Por que você não está lá no lugar da prostituta? Agora sim. Por causa da graça de Deus. Por que eu não sou homossexual que fica no sinaleiro ali fazendo programa? Por causa da graça de Deus. Pode ficar em paz que eu estou muito seguro. Não é isso que eu quero dizer, não. Mas você está entendendo? É pela graça de Deus, irmão. Nós mesmos não temos nada. Que o Senhor nos livre desse espírito de Saul, desse coração errado. Meu Deus. Sabe, na história de Golias, olha aqui para mim, por favor. Se estiver dormindo, acorda. Na história de Golias, Saul era de longe quem deveria se levantar contra Golias. Quem deveria ali combater Golias. Pastor, mas por quê? Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Sabe o que significa? Sabe o que isso significa? Que Saul era o mais alto em Israel. Dos ombros para cima ele sobressaía a todos. Ele era o mais alto. Quem que joga futebol? Bola, pelada, joga? Vou te contar um segredo, você que não joga. O que tem mais corpo, marca o que tem mais corpo. Entendeu? Os mais gordinhos marcam os mais gordinhos. Se um magrinho for marcar... Querido, se você está jogando e te colocaram para marcar o gordinho, pode cortar o carboidrato. Deixa o magrinho e marcar o gordinho. Entendeu? É assim. Pessoal, o gigante veio. O gigante está representando os filisteus. Quem que vai marcar esse gigante? E Saul. Era ele, irmãos, não tinha outro não, era ele. Primeiro motivo, segundo motivo, porque ele era o rei. E ele deveria ser o primeiro a estar à frente da batalha. Mas porque ele desprezou o que Deus havia entregado nas suas mãos, Deus passou dele o trono. A autoridade que Deus não havia dado a ele queria, a que Deus entregou nas suas mãos, ele desprezou. Não faça isso. Seja grato pelo lugar que Deus te plantou. Perceba da parte de Deus a oportunidade de ser instrumento. Seja espiritual. Depois não tem como reclamar quando o povo canta: Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Sabe por quê? Porque o povo reconhece quem Deus se posiciona, quem se posiciona em Deus. O povo reconhece. Pastor, meus discípulos não me reconhecem. Começa a se posicionar em Deus, que você vai ver. Começa a liberar a palavra de Deus, palavra de vida. Esquece de você, foca em Cristo, que você vai ver.
A equipe de louvor pode vir aqui, por favor. Por um breve momento, agora pasme, eu tinha um monte de coisa para falar, mas não dá tempo. Por um breve momento, Davi caiu no erro de desprezar a sua posição, sabia? A Bíblia diz que quando Davi deveria estar na guerra, ele decidiu ficar em casa, olhando pelo Windows. Cuidado, hoje não é muito Windows, é mais o Android ou iOS, para pessoal mais elite. Cuidado com aquilo que você vê, querido, porque quando você despreza a posição que Deus te deu, o caminho é você olhar o que não deve, é você agir da maneira que não deve, é você falar o que não deve. Que o Senhor guarde o meu coração e o seu coração. Fica de pé aí no seu lugar, sem conversar, por favor. Eu sei que eu estou atrasado, mas põe na conta do amor. Por um momento, Davi desprezou também a sua posição. Mas sabe de uma coisa? A postura de Davi foi diferente. Quando o profeta perguntou para Davi: você quer cair? Deus está perguntando: você quer cair nas mãos de Deus ou nas mãos dos homens? Olha aqui para mim, não conversa não, mais na minha frente. Você quer cair na mão de Deus ou na mão dos homens? Eu fico imaginando que se fosse Saul, talvez ele teria falado: na mão dos homens, eu sou o rei, eu que mando e desmando, sou poderoso. Davi falou assim: não, eu sei de onde eu vim, eu lembro da caverna de Adulão, eu tenho que cair nas mãos de Deus, porque eu sei que como ele foi gracioso naquele tempo, ele ainda é gracioso hoje. Ele teve uma postura diferente, um coração diferente. Preste atenção. O mais importante nem é começar bem, é permanecer para concluir bem. Talvez você tenha vivido dias que você tenha agido mal, como Saul talvez desprezado a posição que Deus te deu, talvez não priorizado aquilo que é mais importante. Pastor, o que eu faço? Faça como Davi, se entregue nas mãos de Deus, se entregue nas mãos do Senhor. Irmãos, que o Senhor nos conserve como Ele conservou Caleb. Sei que não tem nada a ver com a história, mas eu quero concluir falando isso. Olha o que diz em Josué capítulo 14, versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. Eles já tinham entrado na terra prometida. Moisés tinha morrido, Josué tinha assumido o povo, muralhas de Jericó caíram, sumiram o negócio. Estava bem andada a história. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Josué e Caleb, irmãos, daquela geração que passou pelo deserto, foram os únicos que entraram na terra prometida. De 20 anos para cima foram os únicos. Porque a geração se contava de 20 anos para cima. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto,
e já agora sou de 85 anos. Quando Deus liberou a palavra através de Moisés, Caleb tinha 40 anos, tinha passado 45. Agora ele era um senhor de 85 anos. E ele fala o seguinte: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para liderar a célula, quanto para evangelizar lá fora, tanto para fazer reuniões, quanto para ir para o culto, tanto para orar, quanto para jejuar, tanto para pagar o preço, quanto para abrir mão do ego. Assim como o Senhor liberou a palavra naquele dia, ainda assim eu sou hoje. Uau, meu Deus, irmãos, eu confesso para você, eu tenho vivido muitas promessas de Deus. Eu tenho uma palavra que esse seria o ano de viver promessas, e eu tenho vivido sim. Mas sabe o que é maravilhoso? Deus tem feito muitas outras promessas. Eu sei que você tem promessas de Deus na sua vida, mas a coroa é para quem permanece. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Feche os seus olhos por um minuto. Sabe, toda pregação, toda palavra, ela requer uma resposta. E essa não é diferente. Hoje, uma resposta está sendo requerida de você. Diante de Deus, não é para mim, é para o Senhor. Porque essa obra não é minha, essa obra é de Deus. Eu tenho só o privilégio de ser participante dela. Essa obra é de Deus. Eu quero que você, enquanto o Guilherme ministra uma canção, pelo menos uma parte da canção, eu quero que você dê a sua resposta para o Senhor. Diante de tudo isso que eu disse, diante das situações, diante daquilo que Deus te entregou nas suas mãos, diante das palavras que Deus liberou na sua vida, não seja indiferente como Saul. Dê uma resposta para o Senhor. Este é o meu desejo, te honrar, Senhor, com meu coração te adorar. Tudo que há em mim quer te louvar. O Senhor está com os ouvidos atentos para ouvir a sua resposta nessa noite. Tudo que eu adoro está em ti. Oh, sabe, Senhor, te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, teu querer se cumpra em mim. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar, teu querer se cumpra em mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas
nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Oh Senhor, a tua graça nos basta. A tua graça é o bastante para nós, Senhor. A tua graça é o bastante para nós permanecermos até o fim.